Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 19, né? Agora vai começar um dos episódios mais tristes de toda a Bíblia, porque vai ser a destruição de uma cidade inteira, né? E quase por um triz. Ló também não é destruído junto com a cidade. Então nós vamos estudar aqui o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1, quando ele diz assim: Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Muito bem. Então, quando Ló foi resgatado por Abraão, com os 318, ele deve ter ficado muito, com traumas, né? Com tudo que tinha acontecido. E a cabeça de Ló ele pode ter pensado, assim, aqueles reis que foram derrotados por Abraão, quando eles podem voltar e se vingar, né? Porque quando você aponta a arma para um sujeito e você não aperta o gatilho, ele pode voltar para poder se vingar, não é verdade? Quem garante que aqueles reis não poderiam voltar com um exército muito maior para, para se vingar, né? Vingar a derrota sofrida. Então, esses dois forasteiros que estão aí, Ló deve ter pensado, pode ser um dos espiões, né? Um dos espiões desses reis. Então Ló, ele deve ter pensado como Raabe, né? São os espiões que vieram observar a cidade. Então o que Ló pensou? Não, vou trazê-los para a minha casa, vou tratá-los bem. É uma hipótese, não é verdade? Mas no versículo 2 ele fala assim, vamos ler aqui o versículo 2. E disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Olha só, nós vamos passar a noite na praça. Olha só, quais foram os pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra? Que pecados eram esses que gritavam aos céus por justiça? Bem, a homossexualidade e a prostituição era o que reinava nessa cidade. E havia um clamor que chegava aos céus. Então pense comigo, quando os viajantes, os peregrinos, chegavam naquela cidade, os homens daquela cidade violavam os peregrinos, violentavam, né? Pegavam as famílias, a esposa, os filhos, abusavam sexualmente, obrigavam eles a adorarem deuses pagãos, comerem coisas sacrificadas aos demônios e até mesmo tiravam vantagens, né? Matavam muitas das vezes estes peregrinos. Então eles violavam em todos os sentidos os viajantes. E esse clamor foi chegando diante de Deus, dia após dia. Então, a Bíblia fala que Ló hospedou esses anjos na sua casa, né? E eles foram para lá para verificar de perto. E Ló faz de tudo para preservar esses dois homens. Então, Ló falou: por favor, venha para minha casa. Não passe a noite na cidade, não passe a noite na rua, porque era uma cidade tomada pelo homossexualismo, né? Os homens da cidade, quando eles viram esses dois, eles quiseram abusar, eles quiseram
ter relações, eles desejaram ter relações sexuais com esses dois homens. Então, claro que, com certeza, eles não sabiam que eram anjos, né? Porque a aparência deles eram de dois homens comuns. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, todos os moços, como os velhos, cercaram a casa. Que coisa, hein? Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Meu Deus do céu. Então, os homens da cidade, eles perceberam que Ló recebeu estrangeiros, né? E vem até a casa de Ló para fazer o que eles costumavam fazer: violar as pessoas, abusar das pessoas. E naquela hora de desespero, né, quando os homens estavam cercando a sua casa, a casa de Ló, ele deve ter pensado o seguinte: se eu deixar esses homens entrarem e fazerem mal a esses dois forasteiros, então, se eles são lá da parte dos reis que foram derrotados, se o rei souber que os dois espiões dele foram mortos na minha casa, quer dizer, a situação vai piorar para o meu lado. Então, no desespero, ali tomado sobre a pressão, Ló falou, né? Não, eu tenho duas filhas. Se deita com as minhas filhas. Ló ofereceu as suas filhas. Já pensou? Não foi um ato correto, mas você sabe que, às vezes, na pressão, no desespero, você acaba tomando atitudes que você, com sangue frio, não tomaria. Então, Ló estava disposto a salvar esses visitantes, né? Daquele estupro coletivo que a cidade queria fazer, os homens queriam fazer. Então, ele estava disposto a dar as suas duas filhas virgens, que elas fossem violadas, mas que eles não tocassem na vida desses dois homens que estavam debaixo do seu teto, debaixo da sua responsabilidade. E esse povo vinha cometendo isso há tempos, há muito tempo. Então o juízo de Deus veio sobre eles. Hoje a nossa sociedade está assim, tomada pelo homossexualismo, pelos movimentos, pelos princípios contrários à família, ao casamento, coisas instituídas por Deus, né? Então, quando os anjos ouviram isso de Ló, que Ló estava ao ponto de oferecer as filhas, então eles vão sair e eles mesmos vão ferir aqueles homens da cidade com uma cegueira para livrar Ló e a sua família daquela agressão. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pega os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló, sua mulher e suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Né? Um dos anjos disse a Ló: agora corra, salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Então, Ló, ele passa a mensagem dos anjos aos seus genros, os seus genros riram, né? Acharam que Ló estava contando uma piada, não deram crédito à mensagem, perderam a oportunidade de continuarem vivos, né? E o anjo vai dizer: Ló, você tem que sair agora, porque nós vamos destruir esta cidade. Vamos sair daqui, vamos embora. Tudo vai ser destruído. Porém, o coração deles estava preso à cidade, né? Foi preciso o anjo pegar na mão deles, tirarem praticamente à força. E eles ficavam demorando, né?
ficaram ali demorando, os anjos tiveram que tomar uma atitude. Pegou pela mão e arrastou e tirou. Quer dizer, você tem que caminhar e não olhar para trás. Irmão. Vá até a campina. Nós vamos destruir tudo. Não olhe para trás, nem você e nem a sua família. E de repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Meu Deus do céu. Então, quando eles estavam saindo, começa a chover fogo e enxofre sobre a cidade, né? E, lamentavelmente, a mulher de Ló desobedece a Deus, olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Aqui tem uma lição muito forte, né? Uma lição para as nossas vidas. Nós não podemos estar conectados com o mundo, mas olhar para trás mostra que ainda aquela pessoa precisa se libertar. Mostra que ela ainda está conectada com as coisas do passado, que ainda está conectada com as coisas do mundo. E isso provoca a morte espiritual. Tem que abandonar tudo, pessoal. Então ela olhou para trás e a questão aqui não era um simples olhar, né? Um olhar para trás. Era um olhar, tipo assim, com saudade, com tristeza de abandonar Sodoma. E Jesus, o Senhor Jesus, ele disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus está ensinando que quem decidiu seguir, né, seguir a Ele, não tem volta. Não tem volta. Se olhar para trás com saudades da velha vida, quem fizer isso não é apto para o reino de Deus. Essa saída de Ló, né, de Sodoma, isso mexeu com o coração da esposa dele. Mexeu. Quando ela olhou para trás, né, com saudade, toda a vida, todo o hábito, as práticas que ela tinha ali em Sodoma, ali em Gomorra, ela fica com saudade de tudo aquilo e aconteceu isso aí. Que coisa, né? Talvez eu esteja agora falando com você, que é um novo cristão, um novo convertido. Não olhe para trás. Não sinta saudades. Saudades do quê? Dos relacionamentos que você teve no passado, das festas que você frequentava, né? Dos lugares que você frequentava, das amizades que você tinha no passado, da bebedeira do passado, do uso de drogas do passado, da sexualidade do passado. Não olhe para trás, porque isso pode travar a sua vida, né? Pode travar a sua caminhada cristã. Isso pode trazer uma grande ruína para a sua vida, como trouxe para a esposa de Ló. Então, para encerrar, Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as suas duas filhas. E ali os três viviam numa caverna. Então, a partir de agora, começa um episódio muito triste na vida de Ló, porque se não bastasse os outros episódios, né, tristes da vida dele, agora acontece um episódio com as suas duas filhas. Vamos ler. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tomaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Amim. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Muito bem.
Dois povos que por toda a história bíblica foram inimigos de Israel, né? Então, existe um pensamento nas filhas de Ló, que o mundo acabou, né, com a destruição de Sodoma e Gomorra. Elas tiveram ali tipo a percepção de que não sobrou mais ninguém no mundo, não tinha mais ninguém, e na cabeça delas o mundo foi destruído, só tem elas duas e o pai. Então elas pensam, se o nosso pai morrer, a gente vai ficar aqui só eu e você e acabou o mundo. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai, eu me deito com ele hoje, vou engravidar, vou ter um filho, depois amanhã você faz a mesma coisa e nós vamos ter filhos. E foi o que elas fizeram. Elas estavam querendo, tipo, preservar a descendência, né? E uma vai gerar o povo de Amon e a outra vai gerar o povo de Moabe. Lá na frente, Deus vai dizer para Israel não destruir esses dois povos, porque Deus protegeu, né, a terra deles. Amon, Moabe, né, tinha Edom. Edom é o povo que vem de Esaú, né, o irmão de Jacó, que também é parente. Então, Deus deu uma ordem, vocês não podem tocar na terra deles, porque eu dei a eles por herança. Então, essa é a história de Ló, nesse capítulo 19. Muito forte, não é verdade? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo, vamos estudar Gênesis capítulo 20, tá certo? Deus abençoe.